São quase 20 anos fazendo do mercado imobiliário o seu negócio. A história de Valdomiro Júnior, fundador da Imob, é inspiradora. E ele tem um diferencial: máquina de vendas e cultura. É sobre isso que nós vamos aprender hoje no podcast Autoridade em Movimento. Meu amigo Val, muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui, meu amigo, nessa viagem. Coisa boa, vamos lá, vamos dar uma volta hoje, bater um papo. Legal. Tô muito honrado de receber você. Você é um cara que eu admiro de verdade, assim, o trabalho. Obrigado. Eu acho que esse momento é justamente para isso, né? Para trazer pessoas que eu admiro, que eu vejo o trabalho como referência. E hoje a gente vai bater um papo sobre a tua história. Tenho certeza que vai acrescentar muito. Que bom, obrigado pelo convite. Uma honra, também admiro muito o seu trabalho, acompanho o que você faz. Realmente se coloca como um diferencial no mercado. E uma alegria estar aqui batendo esse papo com Pois você. vamos embora. Vamos entender como a tua autoridade se movimenta hoje. Legal. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos começar falando sobre isso. Acabei de entrar aí na nova Casa Imob, não é isso? Como é que tá esse movimento acontecendo? Você aí fazendo essa movimentação com a tua empresa, né? Mudando tudo. Como é que foi? Mudando tudo, a gente tá num desafio grande. Sim. Eu costumo falar que a semana tava até batendo um papo com a equipe. Nós não sonhávamos chegar onde nós chegamos. O planejamento da Imob era totalmente outro. E aí eu gosto muito de espiritualizar as coisas, porque eu creio muito na intervenção de Deus em tudo que eu faço. Então, Sim. Por mais, logicamente, que eu reconheça alguma capacidade, algum mérito, mas eu sempre atribuo totalmente a Deus, as coisas que acontecem, como ela acontece. Sim. E a questão da Imob foi muito disso. Eu lembro que quando eu saí para empreender, eu trabalhava na Cyrela, passei 10 anos na Cyrela, grande incorporadora. Eu tinha uma vontade de seguir uma carreira corporativa, tinha estudado para isso, me especializei para isso, fiz MBA em gestão empresarial, então eu queria seguir essa carreira corporativa. Já estava numa grande corporação, mas a Cyrela começou a desmobilizar a operação dela em Natal e eu fui empurrado para empreender. Então, assim, nunca tive essa vocação empreendedora, nunca tive esse sonho, esse desejo, essa vontade, mas fui empurrado para empreender porque ir para São Paulo com a Cyrela, mudar de cidade, não era uma opção para mim, até porque minha esposa é paulista e não queria sair de Natal de jeito nenhum. Nós queríamos criar nossos filhos aqui, enfim, todo esse contexto. E aí quando eu fui empreender com a Imob, no início eu fiz a Imob para ela ser maior, ser uma empresa mais robusta, mas me frustrei porque não consegui formar a equipe de vendas. A equipe que a gente tinha na Imob, por mais que na Cyrela eu tinha quase 150 corretores, mais ou menos, a equipe de maneira geral eram mais de 200 pessoas. Sim. E quando eu iniciei a Imob eu tive dificuldade de recrutar pessoas, recrutar vendedores. Isso foi uma grande frustração. Diante disso eu tomei uma decisão na época. Eu disse, não, vou fazer a Imob para ela ser pequena, então vou trabalhar aqui como corretor, vou trazer aqui uma, duas ou três pessoas, vamos fazer aqui uma equipe de no máximo 10 pessoas, e assim a gente foi fazendo. Sendo que a coisa foi tomando uma proporção, tomando uma dimensão que realmente a gente não esperava, não estava programado para isso. E hoje nós somos em 30, né? Caramba. Eu ainda falo que a gente não tem pretensão de ser imobiliária muito numerosa, mas eu deixei agora de ser resistente a isso e vou deixando as coisas acontecerem. Então o movimento a gente vir para uma sede nova tem muito disso. A empresa cresceu, o lugar que a gente estava não comportava mais. Sim. A gente precisava trazer mais conforto para a nossa equipe, mais conforto para os nossos clientes. E a gente deu esse passo agora de fazer esse investimento e ir para uma sede maior, mas com muita responsabilidade. Todos Sim. os passos que eu dei dentro do mercado empreendedor foram passos responsáveis. Eu costumo falar que eu tenho uma dose de coragem, ousadia, mas é uma ousadia, uma coragem responsável. Para mim, o caixa da empresa ele tem que ser respeitado. Para mim, caixa é rei. Eu não faço nada assim, vamos fazer e depois eu vejo como é que eu pago essa conta. Sim. Não, eu digo, não, como é que eu pago essa conta, agora a gente faz. Nunca um passo maior do que a perna, nunca, né? Nunca. E uma coisa assim, por exemplo, você diz, né, olha, não tinha essa vocação empreendedora e hoje você me fala, ó, tenho esse direcionamento, tenho essa visão. Como é que virou essa chave, né? Para ser um cara que não tinha uma vocação empreendedora, para ser um cara que realmente
entende a técnica do empreendedorismo, Sim. assim, e segue com muita segurança nesse caminho? Eu sou um ávido leitor. Então, assim, eu gosto muito de ler, de pegar referências. Eu gosto muito de participar de cursos, de palestras, de eventos. E eu fui tentar desenvolver essa habilidade, que era uma habilidade que eu não reconhecia. Nesse processo, um livro me ajudou muito. Um livro chamado O Mito do Empreendedor. Esse livro ele fala que todo empresário ele tem dentro dele, ou ele precisa desenvolver 3 grandes características, 3 grandes personagens. Certo. Que é o executor, que é aquele cara que coloca a mão na massa, é o tarefeiro, que sabe fazer a tarefa. O administrador, que é quem organiza ali a casa, organiza finanças, organiza, enfim, administrativamente a empresa. E o empreendedor, que é quem sonha, quem olha lá na frente, quem tem a visão a longo prazo, a visão a 5, 10, 15 anos. E eu precisei desenvolver essa habilidade para encontrar essa, digamos, essa simbiose das características, né? Eu sempre fui um cara muito executor, então sempre fui um cara de colocar muita mão na massa. No mercado imobiliário eu sempre coloquei na mão na massa, ajudei a equipe a performar, se estava na mesa para atender, para fechar negócio. Então, executar estava no meu drive já de conhecimento. Certo. Administrar também, eu sempre tive uma boa habilidade de fazer as coisas programadas, com processos organizados. Na empresa eu cheguei a assumir a superintendência na Cyrela, e como superintendente eu já era organizado, tinha essa cabeça mais administradora. Me faltava esse viés aí mais empreendedor. E aí foi empreendendo, eu comecei a desenvolver essa questão do cara que olha a longo prazo, que sonha a longo prazo, que olha lá na frente. Agora, interessante que hoje na empresa eu sou esse cara que sou o empreendedor, que sonha. O lado administrador foi diminuindo a frequência, que eu comecei cada vez a ficar mais ousado e mais corajoso, mas eu tenho um sócio que é 100% administrador. E é o que dá às vezes o freio, né? Então, às vezes ele diz, não, calma, agora isso não, esse investimento agora não, esse crescimento agora não, e a gente tem essa sociedade que é um casamento assim bem legal. Ele tá desde o início da Imóvel, assim? Criou Não, com você ou chegou depois? Essa história é interessante. A Imóvel, ela nasceu, assim, de fato, o projeto da Imóvel nasceu no meu MBA. Certo. Eu estava fazendo MBA na FGV na época, e a gente ia fazer o TCC de entrega. O TCC era um TCC em grupo. E aí eu disse pro pessoal, na época eu estava já prevendo a saída da Cyrela e pensando no que eu ia fazer. Eu disse, cara, por que não montar uma imobiliária, né? E aí eu estava no FGV e disse pro pessoal, galera, vamos fazer aqui um projeto do TCC, uma imobiliária? Aí o pessoal, bora. Então a gente topou, se debruçou sobre isso aí. E uma das pessoas que estava fazendo o projeto, participando do TCC, é o meu atual sócio. Que massa. Então a gente tirou, e ele já era meu amigo antes do MBA, eu já tinha conhecido, ele foi meu padrinho de casamento. Quando eu abri imobiliária, inicialmente ele não começou comigo, eu abri sozinho e abri com outro sócio. Essa outra sociedade não deu muito certo. Acabou que a gente, com 6 meses, rompeu a sociedade. E o meu convite para Igor, que é o meu sócio atual, foi meio que um pedido de socorro, porque eu precisava sair para atender, para visitar, para captar imóveis, para fazer vídeo de imóveis. Eu precisava organizar a empresa, mas eu não tinha quem administrar essa empresa. Então eu disse, cara, me ajuda. E aí ele topou, aceitou o convite, entrou, e aí a gente está aí já 9 anos de história, e é diga assim, um casamento perfeito, porque cada um sabe o papel que tem que executar. Nem eu entro na seara que ele executa, nem ele entra na seara que eu executo. E a gente não tem aquela sensação de que um trabalha mais que o outro, porque os papéis são muito bem definidos. Então não tem crise, sabe? Não tem aquela crise de assim, putz, tô dando gás, tô trabalhando aqui e Igor não tá, ou então Igor pensar, tô dando gás e Val não tá. A gente sabe muito bem o papel que cada um executa dentro da empresa. E isso é interessante até no sentido, né, que você diz, eu trouxe um amigo para dentro. Eu acho que muitas pessoas têm receio até na questão de sociedade ou de fazer negócios com amigos mesmo assim, porque acredita que em algum momento isso pode vir a atrapalhar o relacionamento ali. Como é que vocês lidaram com isso? Porque eu acredito que tenham tido embates ao longo dos anos, assim. Mas como vocês trouxeram essa realidade de, olha, a gente vai manter aqui com o propósito realmente de fazer dar certo,
Acredito que você já respondeu um pouco, que é justamente isso, né? De entender que cada um tem o seu papel. Tem o seu papel. E isso é separado, mas... Enfim, na prática real, assim, como é que você... Cara, na prática, eu acho que a gente desenvolveu uma maturidade muito grande, que por mais que a gente tenha, assim, embates, assim, e são embates pesados, certo, mas todo embate que nós temos, nós entendemos que é pro bem da empresa e não são ofensas e discussões pessoais. certo. Então, a primeira coisa, eu tenho muita convicção de quem ele é, do caráter que ele tem, da pessoa que ele é, e ele tem muita convicção da pessoa que eu sou, do caráter que eu tenho e daquilo que eu represento como pessoa. Perfeito. Dito isso, todo o restante de discussão que a gente tem, a gente entende que é sobre coisas específicas. São sobre situações e não sobre pessoalidade. Entendi. Então a gente sabe separar muito bem. Então é muito comum a gente ter um cacete, um quebra-pau. 10 minutos depois a gente tá tomando um café, a gente tá almoçando, a gente tá com nossas famílias reunidas e quem olha assim fala, rapaz, esses são os caras que estavam agora quebrando o pau ali, um xingando o outro, entendeu? Porque por mais que tenha essas discussões pesadas, nunca é de cunho pessoal. Entendi. É sempre, e isso fez total diferença. E aí a questão de definir bem os papéis de cada um, saber o que cada um faz, ajudou muito. E quando eu chamei ele, eu precisava de uma pessoa que fosse altamente confiável e que fosse altamente complementar. Certo. Acho que talvez o problema de algumas sociedades é porque você se associa com uma pessoa que vai fazer o que você faz, então você não tem habilidades complementares. E aí a discussão acontece porque realmente é isso. Você vai pensar de um jeito, a pessoa do outro, só que sobre a mesma situação. Entendeu? No caso da habilidade complementar, por mais que as situações se envolvam, a gente tem muito claro assim, você é naquele Exato, núcleo então, específico. Então às vezes acontece eu tomar uma decisão comercial e ele faz, beleza, deixa eu só ver a decisão comercial, como vai impactar na minha viabilidade financeira. Perfeito. E aí quando ele fala, Val, não dá, eu respeito isso, beleza, não dá. Ou quando ele fala, dá, comercialmente assumo o risco, comercialmente eu assumo o risco. Certo. Tá? Então a gente se complementa, então ele nem entra naquilo, lógico que a gente discute sobre tudo, né? Mas existe muito essa clareza. Entendi. Val, e você me falou, né, olha, a Imob, ela não nasceu para ser grande, não era o seu sonho, mas ao mesmo tempo foi se encaminhando para isso. E nesse momento você citou a questão da fé. E eu também sou um cara assim que acredito muito que Deus realmente guia Sim. os processos, Ele guia aquilo que a gente faz, o que a gente pensa, e no sentido da execução realmente, se a gente se deixar ser guiado por Ele, a gente vai ter ali um sucesso. Perfeito. Como é que você relaciona isso, né? A questão da tua fé com a questão do empreender, porque eu também sei que é nossa tendência mesmo, assim, a gente querer controlar todas as coisas. Totalmente. E aí, nesse processo, como é que a gente controla, mas ao mesmo tempo deixa Deus controlar? Como é que é isso, assim, pra você, na sua vida? Assim? Cara, eu acho que empreender já é um ato de fé. Porque o que é fé? É convicção de coisas que nós não conhecemos. Certo. No momento que eu tomo a decisão de empreender, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Tá. Eu não sei. Eu não sei se amanhã eu vou ter condições de pagar os boletos. Eu não sei se amanhã eu vou ter condições de honrar salário de funcionários. Eu dependo de muitos fatores externos. Certo. Então, uma decisão de um político pode interferir no meu negócio, uma pandemia pode interferir no meu negócio. Então, se eu não tenho assim plena convicção, paz e segurança de que, apesar de eu precisar fazer aquilo que depende de mim, mas eu entender que existe uma mão soberana, uma mão divina, cuidando do meu amanhã, do meu futuro, aí eu entro numa ansiedade que ela traz muito mais dano do que realmente benefício, né? Então, eu procuro viver assim. Então, assim, aquilo que depende de mim, lógico, eu vou me planejar, eu vou me organizar, eu planejo a empresa com metas para o trimestre, para o semestre, para o ano, eu planejo a empresa com metas para daqui a 5 anos, então daqui a 5 anos eu sei hoje onde a gente quer estar, onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. Então, eu planejo e fico totalmente confortável em deixar Deus dar o crescimento. Planeja e entrega. Assim, planeja e entrega, literalmente. E aí não tomo de volta, né? Que a gente é assim, não, vou entregar para Deus e fico, não, Deus, vai me dar aqui, na mão. Né? Me dá aqui. Então, assim,
eu tenho essa total convicção, isso me dá muita paz, Sim. porque eu sei que o mundo pode estar quebrando aos pedaços, e eu falo para o pessoal, a gente tem um hábito lá na imobiliária, toda segunda-feira a gente fazer a nossa oração, e por mais que eu seja cristão evangélico, a gente também respeita nossos parceiros que são católicos, que são de outras religiões. Toda segunda-feira a gente faz a nossa oração, a gente faz a oração do Pai Nosso, da Ave Maria para os católicos que estão lá presentes. Isso é muito legal também, que esses dias os corretores estavam dando um feedback e você não percebe às vezes que a cultura vai se formando nos detalhes, né? Sim. E um deles falou, Val, eu acho muito bonito isso de vocês, como cristãos evangélicos, respeitarem e darem espaço para que a gente professe aqui a nossa fé católica, e vocês não fazem essa distinção. Então toda segunda-feira a gente começa entregando essa segunda-feira a semana para Deus, isso faz total diferença. E você tocou num assunto que, assim, eu sempre falo com as pessoas que eu conheço que trabalham junto com você na Imob, que para mim é o ponto alto e que você conseguiu fazer assim de uma forma brilhante, que é a implantação de cultura. Sim. Para mim, vocês são um case assim de cultura mesmo. As pessoas que estão na Imob, elas compraram essa ideia e elas propagam isso com muito afinco, assim, Sim. é o que eu percebo. Isso é muito legal. E aí, cara, como você construiu isso? O teu modelo de negócio, assim, muito massa. E como é, na prática, a tua construção para que isso seja relevante, não só para você, mas para as pessoas que estão com você, sabe? Legal. Enfim, como foi esse caminho aí? Porque não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem pessoas dentro da organização ali, mas que estão ali por uma ocasião, Sim. porque elas acham que não tem nada melhor para fazer e elas estão ocupando um espaço ali. Mas a galera que eu realmente conheço ali de dentro é uma galera que comprou essa ideia. Comprou a ideia, uma turma que é muito engajada, né? Sim. Cara, isso aí, eu costumo falar que cultura é todo o comportamento que você tolera na empresa, seja ele bom ou seja ele ruim. Certo. Tá? Então, se eu tolero lá dentro da empresa o cara que é mau caráter, picareta, o cara que não é ético, isso vai se tornar a cultura da minha empresa. Certo. E a gente tem uma política lá de não tolerar algumas coisas e de deixar muito claro quais são os comportamentos que nós aceitamos e quais são os comportamentos que nós não aceitamos. Perfeito. Ter esse alinhamento ajuda muito. Então, eu não tenho problema nenhum com o meu corretor de, por exemplo, não preencher CRM, que isso é uma dificuldade de várias imobiliárias. Culturalmente a gente faz isso acontecer. A gente não tem receio nenhum de que um corretor passe a perna no outro, atendendo o mesmo cliente ou roubando esse cliente, porque culturalmente a gente não tolera esse comportamento lá. Sim. A gente foi construindo esses comportamentos, deixando isso aí de maneira bem clara, para que isso venha a ser fortalecido e venha a ser replicado. Parte disso tem muito no meu recrutamento. Então, quando eu vou recrutar uma pessoa, eu faço totalmente expectativas. Tá? E uma mudança de chave para a gente interessante foi porque a maioria das imobiliárias no mercado, elas entendem o corretor como um prestador de serviço para elas. Tá? A minha mentalidade em relação à imobiliária é que a minha imobiliária ela é uma prestadora de serviço para o meu corretor. Boa. Então, dentro desse aspecto aí, o meu corretor ele passa a ser o protagonista. E eu não tenho receio nenhum de fazê-lo ser protagonista. Tá? De dar voz para esse corretor. Então, se você for ver, os corretores de imóvel gravam vídeos, aparecem na rede social. Muitos são confundidos como sócios da imobiliária, porque a gente dá o protagonismo para o pessoal. E eu não tenho receio desse corretor ele ser alçado e abandonar a imobiliária. Não tenho receio, não tenho medo disso aí. Por quê? Porque eu dou motivos para que ele queira ficar. Certo. Então eu costumo falar que eu treino eles o suficiente para que eles possam ir embora e eu dou motivos o suficiente para que eles queiram ficar, queiram permanecer. Tá? Então a gente tem 9 anos de imobiliária, até hoje eu acho que a gente perdeu entre uns que realmente saíram e uns que a gente tirou 5 corretores. Caramba! Tá? Então nosso turnover é um turnover muito baixo, já tem gente lá que está com a gente há muito tempo. E o legal é que o pessoal tem realmente esse senso de dono, esse senso de pertencimento. Nós envolvemos eles em todas as
situações da empresa. Final de semana agora a gente estava fazendo mudança para a sede nova, que estava no sábado e no domingo. E todo mundo todo mundo foi lá limpar chão, varrer, tirar poeira. Quando a gente foi começar a demolição, a gente levou a equipe lá para começar a demolir as primeiras paredes. Então assim, isso quer dizer que você não podia pagar alguém para fazer até melhor do que eles fizeram? Sim. Lógico que podia, mas é pedagógico fazer eles se sentirem participantes, parte do negócio. Então a formação da cultura tem esses aspectos todos aí que a gente vai fortalecendo com os rituais ali, diários, semanais e enfim. E você acredita que, de certa forma, ao longo desses anos aí de Emob, no mercado imobiliário aqui da cidade, a Emob acaba virando uma grife de alguma forma? Porque se a gente for ver, eu tenho, né, pessoas conhecidas que atuam na Emob e que fizeram questão de sair de seus outros empregos e ir para a Emob especificamente, sim, assim, sabe? Sim. Então você sente isso, que acabou criando uma grife para atrair também as pessoas? Sim, totalmente. Isso aí foi construído ao longo de um período, como eu falei aqui no começo. Lá atrás eu tive uma frustração porque eu não conseguia contratar ninguém. Ninguém queria estar na Emob. Porque a Emob não era conhecida. Quem era a Emob? As pessoas conheciam o Val da Cirela, mas uma coisa é eu conhecer Val da Cirela, eu sei que a Cirela tem uma vitrine, eu sei que a Cirela tem um porta. Agora, quem é a Emob? Quem é Val da Emob? Então, e aí a gente começou a construir essa narrativa e construir essa autoridade, primeiramente na internet, no digital. Então, nós somos a primeira imobiliária da cidade a fazer vídeos imobiliários. Nós fomos a primeira imobiliária da cidade a fazer fotos profissionais dos imóveis. Na época a gente era a imobiliária que olhava para o marketing digital. Então a gente fazia muito bem essa construção na rede social. Isso desde o início? Desde o início, desde 9 anos atrás a gente fazia isso aí. Hoje é meio commodity, todo mundo faz, né? Virou comum. Todo mundo assim, tem que fazer. Mas a gente fazia isso enquanto ninguém fazia, né? E a gente foi construindo essa identidade e gerando nos corretores de mercado esse desejo de estarem presentes. Nós temos alguns rituais que são bem clássicos na imobiliária, por exemplo, a reunião da segunda-feira, que a gente chama de reunião do start semanal. Toda segunda-feira a gente tem treinamento para a equipe, treinamento para qualificação. Então o corretor de fora começa a observar um ambiente onde ele é treinado, um ambiente onde ele é respeitado, um ambiente onde ele tem protagonismo, um ambiente onde os outros estão vendendo e ele começa a ter o desejo de fazer parte disso. Então hoje eu não preciso abrir a boca para recrutar pessoas. Legal. Então hoje... Você tem que dizer não agora. Na verdade eu tenho que dizer não para muita gente que quer entrar e se eu vejo que não está alinhado culturalmente, a gente nem absorve. E como a gente também não tem a pretensão ainda de ter 50, 70 corretores, a gente vai realmente trazendo um filtro ali bem alto, né? O que é legal disso é porque hoje nós já somos reconhecidos na cidade como a imobiliária que tem atraído os melhores profissionais. Então nós temos profissionais de outras áreas, eu tenho arquitetas da empresa, eu tenho advogados da empresa, eu tenho engenheiros da empresa, eu tenho corretores que já eram muito bem sucedidos enquanto corretores autônomos que optaram por largar a carreira de autônomo e iniciaram a carreira da Emob. Porque a gente foi gerando esse desejo, esse impacto nas pessoas, essa autoridade no mercado. E hoje é mais fácil, digamos assim, né? Sim. Mas quem olha assim, hoje é fácil, a Emob é desejada, a Emob consegue, mas o caminho para chegar até isso foi árduo, foi longo e foi muito bem pavimentado, né? Sim. E você sempre teve, né, essa ideia de, desde o início, pela sua conversa aqui, desde o início, eu tinha clareza do caminho precisar ser pavimentado, né? Vamos usar essa expressão, né? Foi o que você disse lá no início, de não meter os pés pelas mãos, assim, não dar o passo maior que a perna, mas ser muito bem criterioso na construção do que você vai fazer ali. Sim. E uma coisa até que a gente, né, você mandou para mim hoje mais cedo, sobre a construção de máquina de vendas mesmo, né? Sim. Então, não era só vender, era o processo da venda acontecendo, de como isso deveria ocorrer da forma correta para que você tivesse previsibilidade de alguma forma. Isso não é fácil, né? Não é todo mundo que faz, não é todo mundo que pensa sobre isso. Não é fácil e, sobretudo, no mercado imobiliário é mais complexo ainda, né?
as pessoas do mercado imobiliário não estão acostumadas a trabalhar com processos com previsibilidade. Certo. O corretor ele faz uma venda hoje, ele não sabe como vendeu e por que vendeu. Tá. E ele não sabe como fazer isso aí se repetir para que ele garanta vendas recorrentes todos os meses. Eu pego aqui na mão corretores que hoje pensam no nosso mercado local dessa forma. E eu defendo muito uma atuação de corretor onde ele consiga ter essa garantia, essa previsibilidade, ele consiga aumentar essa probabilidade de fazer vendas Sim. recorrentes, né? Por isso a gente estabeleceu todo um processo, então o corretor ele tem que seguir ali o processo, ele tem que saber quantos clientes ele tem que atender por mês, ele precisa ter muita consciência e clareza de quantas visitas ele precisa ter por mês, de quantos imóveis ele precisa captar por mês, para que ele tenha uma garantia mínima de negócio todos os meses, né? Para não ficar nessa gangorra, né? Entre um mês eu vendo, outro mês eu não vendo, eu fico 3 meses sem vender, e aí vendo mais um, e o corretor fica ali matando a caça para, né? Matando a caça para garantir o almoço, né? Como eu disse. Sim, entendi. E aí, uma coisa que eu achei interessante da sua jornada aí é o Val Mentor, que é justamente você transferir o que você faz na Imob para outros corretores. Sim. Como você acabou de falar, né? Então, tem corretores, o corretor nem pensa sobre essa previsibilidade, sobre geração da demanda específica do processo disso, né? E aí, como foi que surgiu essa faceta do Val Mentor, que virou essa chave e que agora também ajuda corretores fora da Imob? Sim. Cara, isso foi interessante. As pessoas sempre falavam para replicar esse conhecimento para outras pessoas. Certo. Eu sempre tive muita resistência, né? Porque eu sempre tive muita resistência com esse modelo de negócio que é vendido na internet. Tá. Onde pessoas nunca fizeram, nunca construiu nada, e estou ensinando o cara a construir alguma coisa. E eu comecei a fazer isso meio como que entendendo a responsabilidade de eu precisar fazer isso. Certo. Porque se eu estou vendo um cara que nunca atuou como corretor ou nunca abriu imobiliária, ensinando outros a fazerem negócio, isso, cara, eu faço isso todos os dias. Eu ensino meus corretores todos os dias. Eu tenho um processo validado, eu tenho uma empresa que me valida isso aí. Então, por que não ajudar outras pessoas a fazerem isso, né? Então, surgiu primeiramente assim como um caráter de assumir responsabilidades. Certo. Eu preciso ajudar o mercado de alguma forma com o meu conhecimento. Depois as pessoas começaram a dizer assim, pô, Val, você consegue transmitir bem conhecimento. E tem um autor, agora me foge o nome, que ele fala que uma das formas que você tem para validar conhecimento e para fixar conhecimento é quando você começa a ensinar outras pessoas sobre aquilo que você leu ou sobre aquilo que você executou. Você aprende muito mais quando você começa a transmitir, começa a ensinar. E é legal porque isso me trouxe uma bagagem intelectual muito grande quando eu comecei a ministrar cursos, palestras ou mentorias, porque para fazer aquilo eu tinha que primeiramente validar no meu negócio. Certo. Segundo, eu tinha que estudar sobre aquele assunto, para que eu conseguisse transmitir com segurança, né? Isso me fez assim ampliar o meu capital intelectual de maneira assim absurda. Sim. Nos últimos 3 anos, o que eu tive que adquirir de conhecimento para ensinar, para dar mentoria, para aplicar, foi assim. Então, no final, eu estou ajudando pessoas, mas eu estou sendo o maior beneficiado, entendeu? Sim. Porque toda vez que eu vejo algo novo, eu digo, putz, será que isso aqui dá legal se eu aplicar na Imob? Se eu fizer isso com um corretor aqui, será que vai dar certo? Então, eu tenho um laboratório onde eu valido, que é a minha empresa. Perfeito. E depois eu consigo replicar isso, ensinar o mercado, fazer mentorias. Dentro disso surgiram já algumas imobiliárias na cidade, que foram mentoradas minhas. Que legal. A Milena da Mid Home, que é hoje uma das melhores imobiliárias da cidade, foi mentorada minha e ela começou a imobiliária com a consultoria minha. E a gente vem ajudando aí algumas pessoas para fazer isso aí. Ela fica aqui perto da Aldan, né? Ela fica perto da Aldan. Então, a Milena, a gente fez o processo com ela desde o início lá. Ela não queria, ela boa corretora, não queria abrir imobiliária, mas ela, assim, uma líder nata, começou a atrair pessoas. E as pessoas falando, Milena, abre imobiliária, eu não sei gerir, não sei fazer. E aí ela me chamou e disse, não, bora, vamos fazer aqui a consultoria com você. E eu ajudei ela a estruturar desde o zero, né? Então, e hoje ela tá quase melhor que eu já.
Que legal. E Val, nesse sentido, né, de, por exemplo, você hoje tem uma equipe com quantos corretores? 30 corretores. 30 corretores. E mesmo que eles tenham uma cultura bem alinhada, uma cultura forte ali, você também precisa, além da sua autoridade ser percebida pelas pessoas, pelo mercado, Sim. você precisa fazer com que a autoridade deles também seja reconhecida. Aham. Eu entendo que cada um é responsável por si mesmo, de alguma forma, mas você, como líder dessa equipe, você também dá esse direcionamento. Total. Quais são, assim, as dificuldades que hoje você percebe? Quais são os avanços? E quais os ensinamentos chaves, por exemplo, que você diria para eles e diria para outros corretores, por exemplo, que possam estar assistindo aí, nesse fortalecimento, nessa construção da autoridade, para que eles consigam realmente atrair o público e realmente chegar ali, o processo de venda acontecer de uma forma mais fluida? Aham. Primeira coisa que eu falo para o pessoal é realmente buscar conhecimento para que ele tenha segurança daquilo que ele está fazendo. Tá? A gente está falando sobre decisões que às vezes vai ser a decisão mais importante da vida de uma pessoa, da vida de um casal. Algumas pessoas vão comprar um único imóvel uma vez na vida. Sim. Então ela precisa comprar de alguém que ela confie e ela tenha segurança. Tá? Perfeito. Então, primeiramente, base é o conhecimento, essa habilidade de buscar essas skills, né, de entender sobre todo o processo de venda, a parte burocrática realmente, documentos, processo, financiamento, entender sobre uma leitura de mercado para conseguir direcionar ali o cliente se ele está fazendo um bom negócio ou não, para que esse cliente ele fique confortável em fazer negócio com aquele corretor. Tá? Segundo, é muito importante desenvolver a habilidade de comunicação. Sim. Porque às vezes você tem conhecimento, você tem segurança sobre aquilo que você está falando, mas você não sabe como comunicar bem aquilo. Tá? E às vezes o cara que não é tão bom, mas comunica bem, ele vende mais que aquele cara que é bom, mas não sabe se comunicar. Então a habilidade de comunicação é fundamental para você atuar hoje nesse mercado. Por fim, eu acho que é importante você saber se relacionar bem com pessoas. Então você, por mais que hoje a gente está vivendo uma era do network forçado, as pessoas estão vendendo network, as pessoas estão vendendo espaço, estão vendendo cadeira para você estar do lado de... Mas quando você tem um princípio de servir, tem uma frase que é clichê, mas é verdadeira, que o pessoal fala: seja interessante e não interesseiro, né? Sim. Por mais que seja clichê, é muito verdadeiro, mas quando você tem esse propósito de servir ao seu cliente, de servir ao seu parceiro, de servir ao seu colega, as pessoas vão querer estar perto de você e vão querer fazer negócio com você. Então acho que são bases aí. São bases aí que são... E fora isso, você tem que ter ali realmente muita resiliência, habilidade que você precisa desenvolver, principalmente no mercado imobiliário, que você toma muito mais não do que sim. Você tem que ser muito constante, né? Então eu costumo falar que é importante esse corretor ele ter intensidade, ele ter constância e ele ter frequência. Às vezes o cara é muito intenso, mas ele não é frequente. Então o cara faz um dia muito bem, mas ele faz só naquele dia, né? Não adianta. Às vezes ele é intenso, infrequente, mas ele não é constante. Ou seja, às vezes eu vou para academia, treino bem, pego muito ferro, mas vou só 3 vezes na semana. Não sou tão constante. Então quando você alinha intensidade, constância e frequência, aí não tem como dar errado não. Aí é a receita do sucesso. Aí é o combo do sucesso. A sua visão do mercado imobiliário atual, não é isso? Sim. E aí essa ineficiência que ainda existe, a que você dá crédito a isso? Cara, a gente tem um problema no mercado imobiliário como um todo, diferentemente de outros mercados. A barreira de entrada do mercado imobiliário ela é muito baixa. Então qualquer pessoa pode ser corretora. Certo. O cara vai ali no Cresce, faz um curso de 3 meses, recebe a licença para você atuar como corretor. Tá. Diferentemente dos Estados Unidos, que você passa por uma formação muito mais complexa e a licença lá é mais difícil, aqui qualquer pessoa pode ser corretora. Em virtude disso, a gente atrai muitos profissionais que não são qualificados e que também não querem se qualificar.
Eles pensam só no final, só no ganho, final, né? entendeu? Então, isso deixa o mercado muito ineficiente, porque a gente não consegue garantir um bom atendimento para o cliente na ponta. Então, é comum você ver clientes que foram deixados de lado, clientes que não foram respondidos, clientes que não foram compreendidos, clientes que tentaram contato com a imobiliária e nunca receberam nenhum contato, clientes que foram enganados, que fizeram mau negócio porque o corretor falou que era um excelente negócio, não foi sincero, não foi franco, não foi leal, né, com aquele cliente e fez um mau negócio. E a gente precisa muito fazer esse mercado evoluir. Eu acho que o caminho educacional é um caminho bem interessante e a minha responsabilidade enquanto educador desse mercado passa também por isso. Essa falha não está tão somente nos corretores, mas a gente vê também donos de imobiliárias que ainda têm um pensamento mais arcaico e não querem se adaptar para o cenário que a gente vive atualmente. Então a gente precisa passar por toda essa transformação. A sociedade como um todo também precisa entender a importância do papel do corretor de imóveis para trazer segurança ali para o processo, na venda, na decisão. Através do mercado imobiliário a cidade ela se desenvolve, né? Então os corretores eles são também esses agentes de transformação para o mercado e para a cidade, né? Que são os corretores, mercado imobiliário, né? Que vai pensar no próximo projeto, que pode trazer benefícios para um bairro, para uma região, para desenvolver uma região. Então acho que a gente está muito distante ainda de mercados mais maduros, como o mercado americano, por exemplo. Sim. Mercado americano você não faz negócio diretamente com o proprietário do imóvel. Mercado americano você sempre vai ter uma pessoa representando o comprador e uma pessoa representando o vendedor. Perfeito. Então os negócios, 90% dos negócios nos Estados Unidos são feitos através de imobiliárias ou corretores. Aqui no Brasil, só para você ter ideia, a gente não chega a 50% de negócios feitos através de corretores imobiliárias. Eu vejo muito isso, né? Que mesmo até quando os clientes vendedores, por exemplo, contratam corretores, ainda assim eles se metem muito no processo, no sentido de eu quero falar com quem está interessado, eu quero conhecer, eu quero negociar de alguma forma. Sim. Quando na verdade o corretor está ali justamente para isso. Para fazer esse papel, para intermediar esse papel, intermediar esses interesses e amarrar um bom negócio para os dois lados, né? Então a gente tem muito a evoluir ainda nesse quesito. Espero que a gente já evoluiu bastante. Sim. Mas ainda tem um caminho bem longo ainda para trilhar. Em relação ao mercado de Natal, né? Nessa esfera, você falou, né? Como o corretor ele tem importância também no desenvolvimento da cidade. A gente tem visto aí, depois do plano diretor ser renovado, a crescente realmente que Natal está vivendo. Muitos lançamentos. E aí, como é que você enxerga assim esses próximos anos, né? Esse mercado se aquecendo cada vez mais, os investimentos aumentando. Quais são as perspectivas? Cara, eu estou muito animado para esse momento do mercado. Mercado imobiliário em Natal voltou a ser interessante para o cliente investidor. As pessoas estão vendo boas oportunidades de bons negócios. A revisão do plano diretor trouxe a gente agora para outro cenário. A gente perdeu muito tempo em relação a João Pessoa, que é outro mercado hoje, totalmente diferente. Nossa, às vezes eu vou lá em João Pessoa e eu fico triste de alguma forma. A gente perdeu uma janela de oportunidade muito grande. Está em nossas mãos agora fazer diferente. Sim. Logicamente que o governo ajudando, a prefeitura ajudando, o privado também fazendo o seu papel, a sua parte, a sociedade como um todo, a gente tem tudo para crescer, para evoluir. Infelizmente, Natal ainda tem umas coisas que eu costumo falar que é coisa de cidade, que por mais que seja uma capital grande, mas tem algumas coisas que são coisas de província ainda. Sim. Então, para você conseguir aprovar um empreendimento é muito danoso, é muito custoso,
Você tem noção, agora não, agora as coisas estão acelerando mais, mas antes você aprovava um projeto, ele demorava tanto tempo para ser licenciado, aprovado, Sim. que você já estava com o projeto defasado, então já tinham surgido outras coisas e Sim. você já estava com o projeto atrasado. Então, Caramba. agora depois da revisão do plano diretor, a gente tem muito projeto aí para sair e eu estou muito esperançoso aí com esse momento agora do mercado. Para o cliente investidor, para o cliente comprador, eu vejo muito vídeo mesmo assim do ramo imobiliário e eu sempre escuto, cara, o melhor momento para comprar é agora. Não tenho que esperar assim. Por quê? Porque no futuro vai, enfim, começar a valer mais, vai aumentar ali. Então assim, quais são, por exemplo, as brechas de oportunidade que o cliente investidor ele precisa estar atento para realmente entender que é o momento dele adquirir um imóvel, por exemplo? Cara, eu sempre vou falar que o momento de hoje é o melhor momento para você comprar agora. Mesmo que porque essa frase ela sempre volta, né? Sim. Não, mas o cara falou que 2 anos atrás era o melhor momento para comprar. Certo. Aí tá falando que agora é o melhor momento para comprar. Mas o que de fato como o mercado ele é muito cíclico e ele evolui, quem comprou 1 ano atrás estava no melhor momento para a compra. Sim. Tá? Lógico que era outro cenário de juros. A gente está hoje no cenário de juros maiores. A pessoa diz, putz, não vou comprar agora, vou esperar o juro baixar. Uhum. Mas se eu espero o juro baixar para comprar, eu não vou mais comprar no mesmo valor que eu estou comprando hoje. Sim. Tá? Então, eu sempre falo, tá bem financeiramente para comprar? Tá organizado financeiramente? Você consegue um financiamento com o banco? Uhum. Cara, compra, não espera, tá? Não espera, porque por mais que amanhã o juro baixe, mas você primeiro não vai encontrar o imóvel que você queria, não vai encontrar no preço que você queria e não vai encontrar talvez as opções que você queria. Sim. Tá? Eu comprei o apartamento que eu moro hoje, comprei ele 2 anos atrás. Certo. Tá? Na época que eu comprei, aparentemente era caro para a época que eu comprei. Certo. Hoje eu vendo meu apartamento já 40% mais caro do que eu comprei na época. Sim. Então, se eu fosse comprar o meu apartamento que eu moro hoje, talvez eu não conseguisse comprar ele hoje. Perfeito. Tá? Então, por isso, tá ok, compra, aproveita. Até porque o juro de financiamento imobiliário, por mais que esteja alto agora, ainda é o menor juros que a gente tem para pegar. É o melhor dinheiro emprestado que eu posso pegar, por mais que mas no final eu vou pagar 4 apartamentos, né? A gente Sim. faz a conta do juro. Cara, você está comprando prazo, você está comprando tempo com o banco. Você não está comprando dinheiro com o banco, você está comprando tempo com o banco. Logicamente tem pessoas que começaram um apartamento menor, não vão morar 30 anos naquele apartamento. Sim. Então às vezes a gente faz a conta dos 30 anos, dos juros que é para 30 anos, pensando que vai morar os 30 anos. E por mais que eu fosse morar 30 anos naquele apartamento, vê só que eu peguei um imóvel e eu estou usando 30 anos de tempo para pagar o imóvel. Sim. Entendeu? Então no final sempre vai valer a pena você... Sempre é uma vantagem. Sempre é uma vantagem de se financiar. E eu defendo o seguinte, compre, se possível, compre financiado. Eu tenho grana para comprar à vista. Cara, compra financiado, deixa esse dinheiro aplicado, deixa esse dinheiro trabalhando por você, deixa esse dinheiro rendendo, trabalha com o dinheiro do banco. Uhum. E é engraçado porque foi exatamente esse cálculo que eu fiz para comprar o meu primeiro imóvel, que foi na Imob. Sim, sim. E foi exatamente isso. Ali de cara a gente tava um pouco inseguro, enfim, mas o Tarcísio, que foi o corretor que vendeu a gente, ele falou, Thiago, isso aqui vai valorizar tão rápido. Sim. Que é melhor que você realmente invista agora, pense sobre isso agora, financie agora, porque daqui a 1 ano, se você quiser vender, você já ganha em cima. Você já viu que... Então eu já pensei nisso, cara. Você já viu que a região onde você comprou já está tendo toda uma mudança na região, né? Exatamente. Já tem toda uma mudança de contexto. Então imagina quando aquilo estiver pronto realmente. Sim. Eu comprei, sei lá, o juro tá alto. Cara, quando tiver uma redução de juros, você faz portabilidade de taxa. Sim. Né? E resolve. Então, para mim, o momento de comprar é o momento que eu tô com condição, a condição é favorável. Então, Sim. cara, compra. Vai fundo, vai em frente, né? Isso. E Val, já pra gente ir aqui, né, encerrando,
me fala, a gente ouviu tua história, um pouco dela, tem muita coisa aí pra gente ouvir, com certeza. Mas um ponto-chave aí que eu peguei você é um cara extremamente estudioso. Sim, você realmente se debruça naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer entregar, então nada é meia boca assim. E você realmente é muito estratégico e intencional naquilo que você tem como objetivo. Então, eu penso muito que isso é um fator primordial assim para quem quer construir autoridade mesmo assim. Total. Porque hoje você até citou, né, na questão dos mentores, eu vou comprar uma mentoria de quem não construiu nada, né, de quem não tem resultado. E você é o oposto disso, você é o cara que realmente construiu alguma coisa, ainda realmente tem galgado aí de sucesso e continua estudando, né? E eu vejo que as pessoas, elas querem criar autoridade sem fazer isso. É do dia pra noite. Eu trabalho com esse mercado digital e eu penso que é muito assim. As pessoas olham que o digital, de certa forma, potencializa os resultados. Sim. E aí elas acham que tudo vai acontecer do dia pra noite, né? Elas vão abrir um Instagram ali e vão virar mentores, sim, e é isso. Sim. E não é isso, né? Uma das coisas principais para a construção de autoridade é realmente se debruçar, estudar, total. E se dedicar mesmo àquilo, né? Às vezes o pessoal pergunta, tu vai para esse curso aí? Eu digo, vou. Cara, mas esse curso eu fiz, cara, se eu for para esse curso, se eu tiver um insight, tá pago. Tá pago. Então às vezes, tipo, é lógico que eu, depois de 18 anos de mercado imobiliário, que é o tempo que eu tenho no mercado, sim, depois de 9 anos de imobiliária aberta, lógico que eu tenho um conhecimento um pouco maior do que algumas pessoas que estão começando agora. Mas eu não deixo de ir para evento, eu não deixo de fazer curso, porque às vezes eu vou por um insight. Sim. Eu vou às vezes por uma coisa que às vezes não é nem um palestrante, o cara tá do meu lado, diz, cara, lá na minha operação, eu tô fazendo assim, o cara resolve uma dor que eu tenho, que eu estava tentando encontrar a solução de tudo que é jeito, e numa conversa ali informal, sim, o cara me deu um insight que eu resolvi aquilo. Então é importante já demais, vale, assim, já vale demais. E se você pudesse dizer uma coisa que ao longo desses 18 anos aí de mercado imobiliário você não faria mais, e uma coisa que você com certeza faria, quais seriam essas duas coisas? Uma coisa que eu nunca mais faria cara, eu acho que não escolher bem as pessoas que estão do meu lado, tá? Então, escolha muito bem com quem você vai caminhar, quem vai estar ao seu lado. No passado eu não tive boas escolhas e eu padeci por essas escolhas. E uma coisa que eu digo, faça sempre, eu creio muito que amanhã sempre vai ser melhor. Perfeito. Então, eu sempre gosto de olhar para todas as situações com um olhar muito otimista. Então, quando aparece, por exemplo, sei lá, vamos usar aqui uma analogia, furei o pneu do carro viajando. Sim. Eu costumo usar uma regra que eu aprendi recentemente, que é a regra do ainda bem que. Então, para toda coisa ruim que acontece na minha vida, eu falo 3 ainda bem que. Então, furei o pneu do carro, ainda bem que o carro não capotou. Ainda bem que eu tenho um carro para me locomover. Ainda bem que eu tenho seguro e posso chamar um guincho. Perfeito. Então, eu sempre tento olhar 3 aspectos positivos diante de uma coisa que aconteceu ruim. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Valeu, espero que tenha sido bom o papo aí. Com certeza. E agradeço por esse tempo, insights assim muito relevantes. E eu tenho certeza que o pessoal também vai gostar. Tamo junto. Um abraço. Valeu, Val.